Você já reparou que seu gerente do banco fica extremamente solícito quando você está sem dinheiro? Tipo aquela ligação oferecendo um empréstimo pessoal justo quando sua conta está no vermelho, ou aquele limite de crédito aumentado que aparece magicamente depois que você gastou demais no cartão. Mas quando você junta uma graninha, quando finalmente consegue acumular uns 20, 25 mil reais na conta, silêncio absoluto. Ninguém te liga, ninguém te oferece nada além de uma poupança que rende 0,6% ao mês. Isso quando muito, ou seja, menos do que a inflação na maioria dos meses. Você já parou para pensar por que isso acontece? Aqui está o lance, isso não é coincidência. É literalmente como o sistema bancário foi construído para funcionar. E hoje eu vou te mostrar exatamente porque um banco tradicional prefere 1000 vezes ter você devendo 5 mil reais do que tendo 25 mil guardados. E quando você entender essa matemática, quando você realmente sacar como esse jogo funciona, você nunca mais vai olhar para o seu banco da mesma forma. Vamos começar do jeito que a maioria dos brasileiros conhece. Você trabalha o mês inteiro, recebe seu salário e no dia seguinte metade já foi embora em contas automáticas. Sobrou 1.500 para passar o mês. Você faz compras, paga transporte, coloca combustível e quando chega dia 15, acabou. Simplesmente não tem mais nada. Aí você olha para o calendário e pensa: caramba, ainda falta 15 dias para o próximo salário. E é exatamente nesse momento que seu banco vira seu melhor amigo. Daí vem uma notificação no celular: parabéns, você tem 3 mil de limite pré-aprovado no empréstimo pessoal. Parece até que eles sabem, né? E olha, eles sabem mesmo, tem todos os dados. Eles sabem quando você recebe, sabem quanto você gasta e até quando você vai precisar de dinheiro emprestado. Aí você pega 2 mil emprestados, com uma taxa de 8% ao mês. E aqui vale explicar: 8% ao mês significa que num empréstimo de 12 parcelas, você paga algo em torno de 250 a 270 reais por mês. Daí você pensa, dá pra pagar? E de fato dá. O problema começa no mês seguinte. Agora você tem 250 reais a menos todos os meses. Então, quando chega dia 15, você não tem só aquela diferença natural entre receita e despesa. Você tem a diferença mais a parcela do empréstimo. Aí você usa um cheque especial, só 500 reais, por 3 dias. A taxa é 12% ao mês, o que dá aproximadamente 0,4% ao dia. Você nem percebe, porque são só 3 dias. Mas de repente, 3 dias viram uma semana, aí viram 2, e quando você vê, você pagou uns 80 reais de juros para usar 500 reais do próprio banco por 15 dias. Agora olha só a matemática do outro lado. O banco te emprestou 2 mil a 8% ao mês. Sabe de onde veio esse dinheiro? De alguém como a Dona Maria, que tem 20 mil no CDB do banco rendendo 0,8% ao mês. O banco pega o dinheiro dela, empresta para você a 8% e paga para ela 0,8%. Isso se chama spread bancário. É a diferença entre o que o banco paga para captar dinheiro e o que ele cobra para emprestar. 10 vezes. O banco lucra 10 vezes mais do que paga a um cliente que emprestou o dinheiro para ele. E isso que estamos falando de CDB, e ainda é ok. Na poupança, então, você ganha 0,5 a 0,6% ao mês, enquanto o banco empresta esse mesmo dinheiro a 8, 10, 12% ao mês. É um negócio tão lucrativo que os maiores bancos brasileiros faturam bilhões com isso todos os trimestres. Bilhões! E aqui vem a parte mais importante, e que a maioria nunca percebe. Esse sistema só funciona se você estiver do lado vulnerável da equação. O banco precisa que você precise dele. Precisa que você viva constantemente nesse estado de falta, onde aceitar um empréstimo a 8% ao mês parece razoável, porque a alternativa é ficar sem comer, sem pagar conta ou com o nome sujo. E é isso que mantém o sistema funcionando. Outra coisa que mantém o sistema funcionando é o rotativo do cartão, e esse é uma das maiores máquinas de lucro que existe. Por exemplo, suponha que você faça uma compra de 1.000 reais parcelada em 12 vezes sem juros. Beleza, é sem juros, tudo certo, não é? Só que no mês seguinte, por algum motivo, você não consegue pagar a fatura toda. Então, paga 800 dos 1.000, ficaram 200. Esses 200 entram no rotativo, e a taxa média do rotativo no Brasil está beirando os 15% ao mês. Deixa eu traduzir isso em números reais. 200 reais no rotativo viram 304 reais em 3 meses se você não pagar nada. Isso é um retorno de 52% em 90 dias para o banco. Sabe quanto tempo leva para você ganhar 52% numa aplicação considerada boa? Anos. Literalmente anos. O banco faz isso em trimestres com seu dinheiro. E tem mais um ponto que quase ninguém percebe. Hoje existe uma lei que limita os juros do rotativo a no máximo dobrar a dívida. Se você deve 200 reais, os juros não podem passar de 200 reais.
Parece uma proteção, certo? Parece que agora você está seguro, mas o sistema é mais esperto que isso. Antes mesmo de chegar nesse limite, o banco te tira do rotativo e te empurra para o parcelamento da fatura. A taxa ali é menor, sim, mas o prazo é maior. E no fim das contas, o banco garante o lucro sem ferir a regra. É como trocar uma coleira apertada por outra menos apertada, mas você continua preso. Agora vamos voltar para o começo, aquela compra em 12 vezes sem juros. Esse termo deveria ser proibido, porque não existe sem juros. O lojista paga a taxa de administração e principalmente de antecipação para receber o dinheiro à vista. No fim, o comerciante pode perder de 10 a 15% do valor total da venda para o banco. Ou seja, em uma compra de R$ 1.000, o lojista entrega uns 120 para o banco para receber isso à vista. E adivinha quem paga essa diferença? Você, porque o lojista já embutiu esse custo no preço. Por isso que o desconto no Pix é sempre maior. O sistema inteiro é desenhado para te manter dependente. Pensa comigo, se você nunca tem reserva, você sempre vai precisar do banco quando algo der errado. Quebrou o carro, empréstimo. Doença na família, cheque especial. Perdeu o emprego, cartão de crédito. E cada uma dessas situações te afunda mais um pouquinho, porque você não está só resolvendo o problema imediato, você está criando uma dívida que vai te perseguir pelos próximos meses ou até anos. E isso mexe com a sua cabeça de um jeito que você nem percebe. Tem gente que vive num estado constante de ansiedade financeira. Você acorda de madrugada pensando em conta, você evita olhar o extrato bancário, você sente aquele aperto no peito toda vez que o cartão é negado. E sabe o pior? Isso vira normal. Você começa a achar que a vida financeira é isso mesmo, que todo mundo vive assim, que não tem jeito. Só que tem, existe um ponto de virada. E esse ponto de virada acontece quando você finalmente passa da casa dos 25 mil. Agora, eu sei exatamente o que você está pensando. Lipe, eu mal junto 2 mil. Como diabos eu vou conseguir chegar nesse valor? Eu te entendo. Quando você está no vermelho, quando paga juros todo mês, quando mal fecha as contas, ouvir alguém falar de 25 mil parece quase ofensivo. Mas calma, eu não estou dizendo que você precisa juntar 25 mil amanhã. Eu estou dizendo que existe uma diferença profunda entre quem não tem nada guardado e quem tem mais de 25 mil de reserva. Essa diferença muda o jeito que você pensa, age, consome e negocia. Muda sua relação com o banco, com o cartão e até com seu trabalho. E entender essa diferença é o que vai te motivar a sair de onde você está. Agora vamos comparar duas pessoas, o cliente A e o cliente B. Os dois ganham 4 mil por mês líquidos. Vivem a mesma realidade, têm as mesmas contas, a mesma rotina, mas existe um detalhe que separa completamente o destino financeiro dos dois. O cliente A não tem nenhum centavo guardado, enquanto o cliente B tem 25 mil de reserva. Daí chega janeiro e o carro do cliente A quebra. O conserto custa 3 mil e ele não tem como pagar. A única saída é pegar um empréstimo a 8% ao mês, parcelado em 12 vezes de R$ 398. No fim dessa brincadeira, o conserto de 3 mil sai por um pouco mais de R$ 4.700. Ou seja, R$ 1.700 só de juros, simplesmente porque ele não tinha uma reserva. Enquanto isso, o cliente B passa exatamente pela mesma situação. O carro quebra e o conserto também custa R$ 3 mil. Mas ele tem opção, ele abre a reserva, paga à vista, pede desconto e fecha o serviço por R$ 2.700. Assim, ele economiza R$ 300 na hora e nos meses seguintes vai repondo a reserva com calma. A situação não vira uma bola de neve, ele resolve, fecha a conta e segue a vida. Agora avança 18 meses. O cliente A ainda está pagando o empréstimo do carro. E não foi só isso, porque nesse tempo surgiram outras emergências. Ele caiu 2 vezes no cheque especial, entrou uma vez no rotativo do cartão e hoje soma 4 mil em dívidas espalhadas. Só de parcelas e juros, ele paga quase R$ 700 todos os meses. Ou seja, dos 4 mil que ele recebe, R$ 700 desaparecem antes mesmo de chegarem ao bolso. Ele vive com R$ 3.300. Já o cliente B recompôs a reserva, continua com seus 25 mil guardados e quando aparece o imprevisto, ele usa a reserva, resolve o problema e depois repõe. Ele não paga juros para ninguém. Dos 4 mil que ele ganha, 4 mil ficam para ele. E no final, a diferença entre os dois é brutal. R$ 700 por mês são R$ 8.400 por ano, só porque um tinha reserva e o outro não. Mas tem um detalhe ainda mais importante nessa história. Aqueles 25 mil do cliente B não estão parados, não estão debaixo do colchão, eles estão rendendo. Se esse dinheiro estivesse num Tesouro Selic, por exemplo, daria algo em torno de R$ 250 líquidos por mês.
É um dinheiro entrando sem que ele precise fazer absolutamente nada. Enquanto isso, o cliente A, atolado em dívidas, paga cerca de R$ 700 por mês só de juros. Ou seja, o cliente A perde 700 e o cliente B ganha 250. A diferença real entre os dois não é só 700, é 950 por mês, mais de 11 mil por ano. E deixa eu te mostrar onde isso leva em 5 anos. O cliente A, se continuar preso nesse ciclo de dívidas, vai estar entregando algo entre 40 a 50 mil para o banco, só em juros e parcelas. E o pior é que mesmo ele pagando tudo isso, ele provavelmente ainda vai estar devendo alguma coisa. Já o cliente B, mantendo a reserva e investindo o que sobra todo mês, facilmente vai acumular algo entre 80 e 90 mil nesse período. Ou seja, a diferença entre os dois sai de 25 mil para mais de 100 mil reais em apenas 5 anos. Tudo isso só porque um deles escolheu ficar do lado certo da equação dos juros. E aqui que a coisa realmente fica interessante. O banco adora o cliente A, afinal ele é o cliente perfeito. Vive precisando, vive pedindo crédito, vive pagando juros. É previsível, vulnerável e é lucrativo. Já o cliente B, o banco simplesmente odeia. Sabe por quê? Porque ele não dá lucro, ele não pega empréstimo, não entra no rotativo, não ativa o cheque especial, paga tudo à vista, pede desconto e ainda por cima investe em produtos que rendem mais que a poupança, muitas vezes até fora do banco. Quando você tem 25 mil guardados, você deixa de ser um cliente vulnerável e passa a ser um cliente criterioso. Você não aceita qualquer oferta, você começa a comparar taxas, você olha para o extrato e pensa: por que eu deixaria meu dinheiro rendendo 0,6% na poupança se eu posso colocar no Tesouro Selic e render 1% com a mesma segurança? Você começa a perceber que aquele CDB que o gerente oferece com toda a empolgação do mundo rende menos do que investimentos muito mais simples. E sabe o que mais muda? Sua relação com o consumo. Quando você não tem reserva, cada imprevisto vira um desespero. Você age por impulso, aceita qualquer condição, paga qualquer preço. Quando você tem 25 mil guardados, você respira fundo e pensa: será que eu preciso disso agora? Dá pra esperar? Tem um jeito mais barato de resolver? Isso não é ser mão de vaca, isso é ter o poder de escolha. É a diferença entre comprar por desespero e comprar por decisão, entre aceitar o primeiro empréstimo que aparece na sua frente e nem precisar de empréstimo, entre viver no piloto automático financeiro e ter o controle real do seu dinheiro. Agora, a pergunta de R$ 1 milhão: como você sai do lado vulnerável dessa equação e chega nos 25 mil guardados? Porque se você está no vermelho agora, se você tem dívidas, se você mal consegue passar o mês, esse número parece impossível. Mas vamos com calma. Primeiro passo: você precisa estancar a sangria. Enquanto você tiver dívidas caras, enquanto você tiver juros comendo o seu salário todo mês, você não vai conseguir acumular nada. Então a prioridade número 1 não é investir, é sair das dívidas. Se você está no rotativo do cartão, isso é a prioridade máxima. Negocia com o banco, transforma em parcelado, pega um empréstimo pessoal para pagar o rotativo se for necessário, porque 8% ao mês ainda é melhor que 15%. Sei que parece loucura pegar uma dívida para pagar outra dívida, mas matematicamente faz sentido quando você está trocando uma dívida de 15% por uma de 8%. Você está praticamente cortando os juros pela metade. Outra coisa, se você tem cheque especial sendo usado todo mês, você precisa de uma mini reserva, nem que seja de R$ 500 numa conta separada, só para você não cair no especial, porque especial é a pior armadilha que existe. São 12% ao mês, você usa só uma vez e fica devendo. No mês seguinte, seu salário entra e já sai metade para cobrir o especial do mês passado. Aí você cai de novo. É um ciclo vicioso. Segundo passo: construa sua reserva aos poucos. Não precisa ser 25 mil de cara. Começa com 1.000, depois 2.000, depois 5. Cada marco desse já muda seu jogo completamente. Com R$ 1.000, por exemplo, você já não precisa do rotativo para uma emergência pequena. Com 5 mil, você já resolve a maioria dos imprevistos sem precisar do seu banco. E aqui vai uma coisa que ninguém fala: você não precisa guardar tudo de uma vez. Você pode guardar devagar, mas tem que guardar antes de gastar. Pague a si mesmo primeiro. Essa é a regra. Quando o salário cair, transfira 100, 200 ou R$ 300 para uma conta separada, de outro banco de preferência, e esqueça que esse dinheiro existe. Viva com o resto e não se preocupe, porque o seu cérebro sempre se adapta ao que você ganha. Terceiro passo: onde colocar essa reserva? Tem 3 lugares que eu recomendo: a conta do PicPay, a caixinha do Nubank e a conta do Mercado Pago. Todas essas opções rendem 100% do CDI, que dá mais ou menos 12 a 13% ao ano líquidos. Quarto passo: aprenda a usar o dinheiro ao seu favor.
Por exemplo, quando você tem uma reserva, consegue negociar um desconto à vista. Numa compra de R$ 2.000, um desconto de 10% à vista são R$ 200 na sua mão. Isso é mais do que seu dinheiro renderia em meses investido. É um retorno imediato. Você aprende a esperar promoção, Black Friday, queima de estoque, fim de coleção. Quando você não está desesperado, quando você tem reserva, pode esperar o momento certo de comprar. As pessoas que não têm reserva pagam mais caro por tudo porque precisam comprar quando o problema aparece, não quando o preço está bom. Com isso, você para de pagar juros e começa a receber juros. E essa é a mudança de identidade real. Você sai do lado dos que financiam os lucros bancários e entra pro lado que recebe parte desses lucros. Você não precisa entrar em uma guerra contra o banco. Aprenda a jogar como eles. Se você quiser, pode até investir nas ações desses mesmos bancos que lucram bilhões. O Itaú, por exemplo, teve um retorno médio de 27% ao ano nos últimos 10 anos. Você tem noção do que é isso? Deixa eu colocar em números. Se você investisse, por exemplo, R$ 700 por mês nele em 2016, hoje você estaria com R$ 345 mil. E se esse retorno se prolongasse por mais 10 anos, você teria um patrimônio de impressionantes R$ 4,1 milhões. Não é à toa que Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, disse: quem entende de juros ganha, quem não entende paga. Quinto passo: proteja essa reserva com a vida. Reserva de emergência não é para férias, não é para trocar de celular, não é para aproveitar uma promoção, é para emergência de verdade. Doença, acidente, perda de emprego, conserto urgente. Se você começar a usar para qualquer coisa, ela deixa de existir quando você realmente precisar. E aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. A maioria das pessoas nunca vai chegar aos 25 mil. Sabe por quê? Porque elas não acreditam que é possível. Porque elas acham que investimento é coisa de rico. Porque elas preferem parcelar em 12 vezes sem juros do que juntar o dinheiro e comprar à vista com desconto daqui 3 meses. Porque elas vivem no piloto automático. Mas você não precisa ser a maioria. Você pode ser a exceção. Pode ser a pessoa que daqui 2 anos vai olhar para trás e pensar: cara, que diferença que isso fez na minha vida. Você pode ser a pessoa que não entra em pânico quando o carro quebra, que não perde o sono com as contas do dia a dia, que não vive refém de banco nenhum. Os bancos construíram um sistema onde a vulnerabilidade financeira é lucrativa, onde cada vez que você precisa deles, onde cada juros que você paga financia os bilhões de lucro trimestral deles. E eles não vão mudar esse sistema. Por que mudariam? Tá funcionando perfeitamente para eles. Mas você pode mudar seu lado nessa equação. Pode deixar de ser o cliente que paga juros e virar o cliente que recebe juros. Pode deixar de ser mais um número nas estatísticas de endividamento e virar alguém que controla a própria vida financeira. R$ 25 mil. Isso não é sobre o número exato, é sobre o que esse número representa. Representa independência, segurança, representa o momento onde você deixa de jogar o jogo do banco e começa a jogar o seu próprio jogo. E quando você chegar lá, quando você olhar para o seu extrato e ver aquele número positivo, aquela reserva construída mês após mês, centavo após centavo, você vai entender por que os bancos odeiam quem tem 25 mil guardados. Porque você deixou de ser vulnerável, e vulnerabilidade é o produto que eles vendem. Quando você não compra mais, eles perdem o cliente mais lucrativo que existe. No fim, liberdade financeira não é ter muito dinheiro, é não depender de ninguém quando a vida aperta. E isso, meu amigo, não tem preço. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente bolo de cenoura. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.